Recentemente eu decidi começar a escrever um pouco porque eu percebi que a minha memória estava muito ruim. Eu não lembrava de coisas básicas, tipo guardar uma coisa na geladeira, fechar a porta, apagar a luz. E além do uso contínuo e intenso de redes sociais no celular, principalmente das de vídeo curto que a gente vai passando, eu percebi que eu precisava não só diminuir o consumo desses conteúdos rápidos, mas também anotar sobre o meu dia a dia em algum lugar. Então eu decidi começar um diário. Não só um diário, eu comecei a escrever algumas coisas. Eu tenho esses 3 caderninhos aqui. Esse menorzinho é um caderninho que eu decidi levar na bolsa comigo para todo lugar, onde eu anoto coisas rápidas, tipo assim, um pensamento que eu tive ali aleatoriamente, eu não sei de onde veio e eu tenho certeza que eu vou perder ele se eu não anotar. Eu coloco aqui e depois eu volto nele para ter alguma ideia, para pensar melhor ou para desenvolver o que eu estava sentindo naquele momento. Também uso para anotar coisas básicas, tipo assim, a diferença dos 4 porquês quando tem que utilizar. Porque a gente escreve tanto no celular com aquele teclado rápido, escrevendo só P e Q junto, que eu acabei me esquecendo como que utilizava o porquê, os 4 tipos diferentes. Então, esse caderninho é para eu anotar coisas rápidas e não esquecer. Não só coisas de rotina, mas também pensamentos que eu não quero deixar passar. Esse aqui é um caderno que eu decidi usar para anotar coisas mais extensas. Por exemplo, eu encontrei um conteúdo no TikTok. Na Rede Vizinhas sobre o povo Mapuche e as mulheres do povo Mapuche. Era um vídeo bem rápido e eu decidi que eu queria saber mais sobre aquilo. Então eu anotei aqui no caderninho o nome povo Mapuche e uns 2 dias depois eu pesquisei. E estava sem nada para fazer, abri a internet e pesquisei mais sobre o povo Mapuche. E eu anotei, porque quando eu anoto, eu memorizo melhor aquilo que está na minha cabeça. Então aqui tem o povo Mapuche, tem umas 3 páginas mais ou menos de informações que eu achei interessante e simplesmente deixei aqui. Também estou usando esse caderno para escrever ensaios. Ensaios são aqueles textos que, na verdade, são ensaios de opinião, tá? Não são ensaios acadêmicos. Mas são aqueles textos que você pode escrever em primeira pessoa, falando sobre qualquer tema específico ou geral que você tiver vontade, dando a sua opinião, analisando. Como é um ensaio de opinião, não precisa trazer dados, informações, fontes, é mais um texto para você desenvolver um pensamento. Que foi o que eu fiz e eu decidi escrever aqui. Então, eu vou jogando tudo que eu tô pensando aqui, depois eu entro no Google Docs, alguma coisa assim, para digitar, e nessa transcrição pro arquivo digital, eu reviso, eu edito, e abri uma conta no Substack, que é uma plataforma que você pode publicar imagens e textos pequenos, mas ela serve também para você publicar textos maiores. Então, eu gostei muito de abrir uma conta lá, e tudo que eu escrevo de ensaio aqui, eu edito, reviso e passo para lá para publicar e ficar registrado. Outro caderno é o diário, que é realmente o que está me ajudando a não enlouquecer totalmente. Eu tento escrever todo dia, tem dias que eu fujo dele, tem dias que simplesmente não dá tempo, então tento escrever todo dia, mas às vezes acontece de escrever a cada 2, 3 dias. O diário está me ajudando muito a lembrar dos meus dias, porque eu percebi que eu estava esquecendo tudo que eu fazia, basicamente. Eu não lembrava o que eu tinha feito ontem, o que eu tinha comido ontem. Algumas coisas que tinham acontecido de interessantes eu não me lembrava. Então eu decidi colocar aqui no diário essas informações. Quando eu não sinto que eu não tenho nada para escrever, eu só abro aqui e coloco. Acordei de manhã, tomei café, fui pro trabalho. E nessa questão de simplesmente anotar a ordem cronológica do meu dia, às vezes eu acabo descobrindo que aconteceu uma coisa que na hora parecia sem importância, mas que me afetou de alguma forma. E escrevendo aqui à mão, eu consigo desenvolver esse pensamento e entender o que eu estava sentindo naquele momento. Começar um diário me ajudou a entender melhor quem eu sou e a me conhecer.
Alguns dias atrás eu vi uma influenciadora falando sobre algumas pessoas, já que a febre do diário está bem em alta, falando sobre diários, mas que essas pessoas às vezes mentiam nos diários. E a reflexão dessa influenciadora, que foi muito o que eu pensei também, é que o diário é você, é uma extensão de você. Aqui eu coloco meus pensamentos, minhas memórias, meus sentimentos, minhas reflexões. Então o diário é uma espécie do eu, é um pedaço do meu eu que está aqui materializado. Se eu minto para ele, eu estou mentindo para mim mesma. Então como eu vou mentir para mim mesma num lugar que somente eu vou ter acesso? Porque esse diário aqui ninguém vai ler ele, talvez nem eu volte para reler. Eu gostaria de reler, sim, mas talvez eu nunca releia ele. Então por que eu vou mentir para ele? Eu tô mentindo pra mim mesma. Eu não posso fugir de mim mesma, eu não posso mentir pra mim mesma. No momento que você se preocupa em performar uma imagem perfeita de si mesma dentro de um lugar que é você e sobre você, isso diz muito sobre a nossa sociedade, no sentido de que tudo que a gente tem feito é para mostrar para o outro, é para transparecer, não é para si mesmo. A gente está muito pensando na lógica da câmera, literalmente aqui uma câmera apontada para minha cara, mostrando o meu eu. Então, nesse momento, eu tô sendo sincera comigo mesma, eu só tô criando uma ideia de mim para mostrar para o mundo e captar a atenção de vocês para essa versão criada minha. Nessa semana, eu tinha planejado escrever todos os dias o diário, mas acabou que eu fugi dele. Fiquei uns 2 dias sem escrever e eu tinha consciência de que eu tava fugindo. Eu não queria colocar em palavras algumas coisas que eu tinha pensado porque eu tava com vergonha. Eu tava com vergonha de admitir pra mim mesma aqueles pensamentos. E aí eu decidi, não tem como, eu não posso simplesmente fugir de mim, porque onde eu vou, eu tô. Então, mesmo que eu não colocasse no diário, aquela coisa ainda estava na minha cabeça me perturbando. E aí eu coloquei em palavras. E quando eu coloquei em palavras, eu percebi realmente o tamanho do absurdo que era eu fugir disso. Eu me obriguei, eu tive realmente que me obrigar a não mentir. Eu julguei muito quem disse que mentia, mas eu quase menti pra mim mesma aqui. Mas no final eu consegui superar isso. E eu percebi que eu não preciso fazer isso. No momento que eu coloquei em palavras o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo aqui, na hora que eu expressei a minha vergonha aqui, eu percebi que eu poderia reconhecer ela, admitir ela e superar isso. Porque quando você não encara o que você está sentindo, o que você está pensando, mesmo aquela parte mais sombria de você, quando você não encara isso de frente, essa coisa tá sempre te perseguindo ali, tá sempre no pé do seu ouvido, sussurrando alguma coisa que vai te perturbar, e você vai segurando, segurando, segurando até o momento que você não aguenta mais. E isso vai te fazer muito, muito mal. Só que quando você encara, quando você coloca no papel, quando você para pra refletir sobre isso, você consegue superar. É um inimigo, entre muitas aspas, porque é você mesma, que você consegue encarar, entender, às vezes você nem vai brigar com ele, você só vai acolher e vai seguir em frente, e isso não vai ficar no pé do seu ouvido te perturbando. Essa é uma coisa que eu acho muito importante, ter um diário, mesmo que você não escreva todo dia, tente colocar no papel, em palavras, o que você está sentindo, o que você está vivendo. A gente tem muito a imaginação de que a nossa vida não tem nada demais, não é importante. O que eu vou escrever aqui? Não tem nada para escrever. Eu pensava assim, e na primeira vez que eu peguei para escrever, eu escrevi 8 páginas direto, porque eu percebi que eu tinha muita coisa para falar para mim mesma. Então não veja sua vida dessa forma. Não tenha a sua vida em tão baixa conta. Às vezes você pensa assim, fui pro trabalho, estudei, fui pra casa e acabou, minha vida não é interessante. Mas no meio tempo de tudo isso, essas coisas do dia a dia acontecendo, você sentiu muita coisa, você vivenciou muitas coisas internamente, você teve muitos pensamentos que você acabou ignorando. E quando você parar pra colocar no papel, você
entende melhor isso e você percebe que muita coisa aconteceu dentro de você que não deveria ser ignorada. Eu acho que a gente parar para se analisar é o primeiro passo para se conhecer. E às vezes você pode gostar muito de quem você vai se conhecer nesse processo. Então, meu conselho é: escreva alguma coisa, pode ser uma descrição do seu dia, um pensamento, um sentimento, mas escreva, porque eu acredito que isso ajuda muito. É isso, por hoje é só.